E o que fazer, Roberta, se o importador pagou via contrato de câmbio e o exportador diz que não recebeu o dinheiro? Tem alguns cambalachos e tem algumas coisas que os importadores erram porque são mal assessorados. Então vamos começar pelo cambalacho mais clássico, que é o quê? Fazer a importação pagando metade na DI, metade por fora, né? Alguém, um gênio vendeu para essa ideia. É um gênio. Só ele sabe disso, só ele teve essa ideia. Ou quem tá assistindo agora, gente, falou assim, olha, faz o seguinte, né? Como tem muito imposto na importação, faz meia nota aqui e aqui por fora você manda o restante. Tipo, de que forma eles costumam mandar? Costumam mandar via moedas digitais, né? Moedas digitais. Está de errado no cadastro da Trading, por exemplo, que vocês possam perceber que não é uma empresa correta. Oi, pessoal, mais um episódio aqui do canal Importando com Lu, o canal que você sabe tudo sobre importação. E hoje temos uma convidada super ilustre que está há muito tempo no Comex, ela já tem esse histórico aí de profissão também voltada para o Comex, já passou por isso. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela para vocês. A Roberta Fogueral, advogada de formação, atuando no mercado financeiro há mais de 20 anos, passou por bancos, corretoras de câmbio e hoje atua como diretora de expansão e novos negócios na BIT XP, maior operadora de câmbio do Banco XP. Aproximou-se do Comex em 2012, quando o Cisco Service foi lançado pela Receita Federal, e foi aí que ela notou a sinergia entre dois mercados que já existiam. Possui 4 especializações em vendas, sendo uma delas na BBI of Chicago, aliando o conhecimento técnico, jurídico e regulatório do mercado financeiro, às reais necessidades e riscos dos importadores, exportadores e agentes de carga. Atua também como mentora de carreiras comerciais e alta liderança. Então, Roberta, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. E a gente combinou falar um pouco sobre a pauta que eu vou passar aqui. Pagamento de fornecedor estrangeiro, riscos cambiais e compliance na importação. Se você quiser complementar agora tudo que eu já falei de você, que eu sei que tem muito mais nessa sua longa jornada, e se apresenta também aí para o pessoal do canal. Obrigada. Bom, Lu, primeiro, obrigada aí pelo convite para a gente bater esse papo sobre importação, sobre câmbio. Tá, é isso mesmo, meu currículo, não tem nada mais a adicionar, só tem um detalhe, que eu sou a mãe do Bruno e a mãe da Lorena também, porque na vida real eu também tenho uma vida, né? Também sou essa mulher. Com certeza. É mãe, esposa, dona de casa, sempre em algum grau, mais ou menos. Sempre em algum grau somos, nem que seja para gestão do pessoal que organiza por lá, porque o tempo não sobra para mais nada. Mas meu melhor papel mesmo, meu melhor currículo é ser a mãe do Bruno e da Lorena. Então tá. Parabéns e seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Lu. Tenho certeza que todo esse seu conhecimento de Comex misturado com câmbio, como advogada ainda, vai agregar muito valor para o pessoal aqui que está assistindo. Bora lá. Bom, eu anotei algumas perguntas aqui, mas logicamente você sabe que isso é muito flexível e a gente vai seguindo por um caminho às vezes totalmente diferente. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Roberta, é a seguinte: qual o primeiro passo no seu entender, ou os primeiros passos, para o importador que está começando na importação formal? Que aqui hoje a gente vai falar de importação formal, aérea, marítima, qualquer tipo, tá? Boa. Mas não passa lá pela compra internacional, só para situar o pessoal. Não, boa. O que eu costumo dizer, e aí vou puxar muito gancho para a área do câmbio, é que o importador, principalmente aquele que está começando, mas isso não é uma dor exclusiva do iniciante, deixa para pensar em câmbio no dia que ele precisa pagar o fornecedor. Então ele não pensa que esse é um processo lógico, óbvio, quando ele está negociando ou quando ele está começando o processo. Então, se o importador está iniciando sua jornada, obviamente que ele vai pensar em se habilitar no radar, né? E ali naquele momento ele não está pensando no câmbio.
Aí ele seleciona o fornecedor e ele não tá pensando no câmbio. Aí no dia que chega, não tem mais tempo, meu Deus, precisa fechar Fazer hoje. o Aí ele sai atrasado. correndo. Aí ele sai correndo. Aí, obviamente, que essa pressa acaba trazendo um custo elevado para essa empresa que não se prepara. Mas, de novo, essa não é uma dor exclusiva do importador de primeira viagem. A gente comumente vê importadores que são muito mais experientes também deixando as decisões que implicam ali a previsibilidade, que tem como objetivo rentabilizar a operação, acaba perdendo. Então, o que eu brinco? O importador espreme todo mundo na operação. Ele espreme o despachante, ele vai discutir o free time, ele vai espremer o agente de carga, o armazém, o fornecedor e deixa o câmbio para a última hora e fica sujeito a perder boa parte da margem dele, fica comprometido, o empresário não presta atenção nisso, porque ele deixa isso como um problema do banco. E aí e perde a oportunidade de negócios, porque o Túlio esteve aqui contando pra gente que tem muita coisa para ser agregada. Sim. Ele pode ganhar dinheiro com esse dinheiro antes de pagar pela importação. Sem dúvida. Então, assim, por falta de conhecimento, que agora não tem mais desculpa, porque o conhecimento tá aqui, né? É só assistir. Super acessível, só assistir, né? acessível. Sem ser muquirana. Segue o canal, curte, vai lá e segue. Isso, Jargão da Roberta. Pessoal, aproveita para seguir o canal, para vocês verem lá nas pastinhas, nas playlists, tudo organizado por assunto, e deixa o like aí pra gente, pra ajudar o conteúdo também aí pra mais pessoas. Vocês sabem que isso é super importante. Bem lembrado, Roberta. Bem lembrado. Banco, corretora, fintech, correspondente cambial, o que é melhor? Quais são as vantagens e riscos de cada um? Você pode contar um pouco pra Essa gente? Pergunta, em cada 10 caixinhas que eu recebo lá no meu Instagram, 11 vem alguém me perguntando sobre isso. Perguntei bem, então. E não tem uma resposta única, depende. O que você está buscando? Então, o que eu falo para o importador? O que é melhor? Não, o que é melhor para você? O que você está buscando? Então, vamos lá. O importador que acabou de habilitar o radar, uma empresa recém-constituída, está fazendo a importação daquele itemzinho de amostra, porque ele vai testar a estratégia dele. Então, quero importar um copo super da moda, mas não sei se vou vender, então estou fazendo uma importação de 500, 600, $700, obviamente não é o bancão. Obviamente não vai ser o banco de grife, o banco que você está acostumado a ver. Provavelmente vai ser um correspondente cambial, provavelmente vai ser uma fintech. Por quê? Porque você vai precisar de agilidade, você vai precisar de suporte, você não está acostumado com documento, você não sabe a diferença de contratação de um fluxo D0, D1, D2, né? Então, obviamente vai ser esse prestador de serviço. Você já é um importador que está um pouco mais recorrente, a importação já está na sua estratégia, na estratégia da sua empresa, você já entendeu que importar marca própria aumenta a sua receita, que a importação não é inacessível como já foi, muito embora para alguns, a barreira do idioma pareça um muro, mas hoje não, hoje já é possível fazer. Então, você já adquiriu um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, né? Entende, já tem os fornecedores um pouco mais trabalhados, e aí eu não tô nem falando de volumes financeiros, estou falando de maturidade do processo de importação. Você não tem aquele medo inicial, né? Já sabe que vai acontecer, né? Vai apertar um botão, sai reais aqui, meu Deus, como vai chegar dólares do outro lado ou euros do outro lado? Já sabe o que vai acontecer. Então, aí você já pode e deve começar a procurar um player mais estruturado para te atender, com mais produtos, com uma combinação de fatores mais interessantes aí para rentabilizar a tua operação. Então, aí, com certeza, um banco é o teu parceiro ideal, né? Uhum. Então, a XP ou outros bancos no mercado entregam aí produtos que são bem acessíveis para pequena e média empresa, para PME. Tá? Então funciona bem. Agora, se você tá lá no agro, faz aquele volume monstro, precisa de um ACC, de um ACE, de um Finimp, com certeza é um bancão. Porque as linhas de crédito do bancão são mais favoráveis para o cliente que já é um cliente que importa ou exporta em larga escala. Então não tem resposta, esse player. A questão primeiro vamos responder uma pergunta de Freud. Quem é você na fila
fila do pão. Freud não você? falava bem isso, mas é mais ou menos isso. Quase. Quem É você? com uma liberdade poética Você aqui. sabe quem é você, Você né? já Primeiro sabe. você tem que saber quem é você na fila Exato. do pão. Então, depois a gente... se você, porque nem sempre o que é bom para aquele seu colega, né, para aquela empresa que você conhece, é bom para o seu negócio, é bom para o seu item, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com países que não são sancionados, mas possuem algumas restrições, nem todos os bancos vão conseguir trabalhar com aqueles países, como Bolívia, né, como Cuba. Cuba é sancionada, mas a Bolívia não é, a Argentina. Então, você tem que procurar um player que tenha apetite para trabalhar com esse tipo de país também na operação. Então, não vai no efeito manada. Né? Não vai olhando o vizinho, que a grama dele é mais verde não vai. que a sua também. Agora, se eu puder dar uma única dica, eu acho que a dica mais importante é procure entes regulados pelo Banco Central, né? Eu como advogada de formação, eu advoguei bastante tempo no segmento do comércio exterior, sobretudo para agentes de carga, e sempre muito ligada ao mercado financeiro, porque foi onde eu nasci. Não coloque em risco o seu dinheiro, o seu capital, a tua operação, iniciante ou não, para diminuir, sei lá, 0,nada% a nossa operação. Vá atrás de entes regulados, né? A gente vem vivendo um momento de tenso, né, no regulador, que é o Banco Central. A gente está gravando esse podcast hoje no dia 30 de abril e mais uma corretora de câmbio foi liquidada hoje. Nós já tivemos o fechamento de uma corretora importante em janeiro. Então, e são reguladas. Então, você imagina você buscar um player não regulado. Que nem é. Né? Então, acho que essa é a principal dica. Isso meio que já responde a minha outra pergunta para você, que era exatamente assim. Era o importador, ele morre de medo de entregar o dinheiro dele na mão de uma instituição que não vai repassar esse dinheiro pro exportador, que é de quem ele quer comprar. E é exatamente isso que você está falando, ou seja, você já tem que pensar exatamente na instituição que você vai trabalhar, que ela seja idônea, para que você não corra esse risco de entregar dinheiro e o seu dinheiro não vá para o destino, que é o exportador ou trading. Né? E aí, nesse sentido, quando você tem esse medo e o seu capital, e qualquer capital hoje é muito precioso, né? Então, você tem que buscar a abertura de uma conta num banco, onde você vai ter o banco por si só, ele já tem um tratamento regulatório e prudencial e observância do Banco Central, que é muito diferente da observância das corretoras. E aí você vai procurar uma conta que é sua, né? Porque você tem muito mais fiscalização em cima desse player, né? E aí aqui, por favor, até para não, apesar que sou a rainha das polêmicas, mas para não gerar uma outra polêmica, eu não tô falando aqui que uma fintech é perigosa ou que um correspondente cambial não é idôneo, não é isso. Para um player pequeno, ele é o cara que vai prestar o melhor serviço e um serviço de qualidade. A gente tem ótimos correspondentes cambiais, muito sérios, e fintechs muito sérias no mercado, que já começaram a ser regulados pelo Banco Central. Mas quando você já está adquirindo você já está num outro nível, então você já passou um ano da tua operação, aquilo já virou uma estratégia, você já precisa de outra combinação de fatores, né? Então você precisa alocar melhor o seu dinheiro do caixa. Então o dinheiro está parado lá na conta. Por que ele está parado e ele não está rentabilizando? Você está sempre acostumado a fechar D0, por quê? Porque está fazendo as coisas de última hora. Se você já sabe que dia que você vai pagar o fornecedor. Você sabe que é daqui 15 dias, você sabe que é daqui 10 dias. Você tem uma estratégia para fazer nessas 2 semanas para rentabilizar o teu dinheiro. Mas eu acho que os importadores pequenos, eles acabam achando que eles não têm essa oportunidade, né? Tem. Pois tem junto às instituições a oportunidade deles, apesar de serem pequenos, possível, sim, a rentabilidade. A gente, uma das coisas que me atraiu bastante no projeto da BIT, eu tô lá há 1 ano e meio e já sou de mercado há bastante tempo, no câmbio, era uma coisa que eu sempre trabalhei, né? Câmbio, um único produto para o importador, e vendo lá um empresário com milhares de dores ali e eles nunca conseguiram resolver. E aí, quando a gente começou na parceria com a XP, que a gente viu, por exemplo, o câmbio no D5, que é um câmbio que é um câmbio futuro, tudo que é acima de 2 dias já é considerado um câmbio futuro, a gente já começa a perceber que produtos que anteriormente eram muito sofisticados e dedicados a grandes empresas começam agora a ser disponibilizados para PME. Então,
é uma questão de você saber o que você está procurando, aonde você está procurando e o que você precisa, e não é feito mais nada. Sim, né? Não ficar olhando pro vizinho, esquece o vizinho e faz o teu. Exato. E o que fazer, Roberta, se o importador pagou via contrato de câmbio e o exportador diz que não recebeu o dinheiro? Ai, muito boa essa pergunta. Bom, as instituições financeiras, a gente, vamos dar um passo para trás. A gente tem várias maneiras de liquidar a moeda estrangeira no exterior, de entregar a moeda estrangeira no exterior. A mais conhecida delas é a rede SWIFT, que a rede SWIFT é uma rede que ela é quase que uma cooperativa, uma associação, vamos falar assim, de um jeito bem simples, embora não seja bem isso, onde os principais bancos do mundo colaboram ali para a segurança, a rastreabilidade das informações. Então, a rede SWIFT é a rede mais segura do mundo. Né? Então, só a título de curiosidade, foi a rede SWIFT que detectou, por exemplo, uma movimentação atípica no financiamento da Al-Qaeda via pagamento de cartão pré-pago, aquele de viagem. Então, ela percebeu que o terrorismo estava sendo financiado com cartões pré-pagos. Então, foi ela que percebeu isso. Nossa. Então, ela é uma rede ultra segura, ultra confiável. Então, quando você fecha um câmbio, você vai precisar do SWIFT, porque você vai pegar esse comprovante de pagamento, como se fosse um comprovante lá de uma TED, né, enfim, e você vai pegar aquilo e vai mandar para o fornecedor lá fora, que ele vai ter certeza que aquilo... Esse é o comprovante de que te paguei, é o meu depósito, né? É praticamente assim, para quem nunca viu esse documento, é praticamente uma folha A4, com um monte de números e letras e códigos indecifráveis e caracteres, aonde a gente consegue detectar por onde o dinheiro está passando. Então, eu consigo saber, por exemplo, se ele não chegou no destino, será que ele parou na OFAC? Será que o intermediário está demorando um pouco para entregar o dinheiro? Mas é aquilo que é o comprovante de pagamento. Existem outros meios da gente liquidar a moeda estrangeira no exterior, outras formas, alternativas à rede SWIFT, que é uma rede cara, não é uma rede barata, tem um custo elevado para as instituições financeiras manter essa participação da rede. Não é todo mundo que consegue participar dessa rede, não são todos os bancos que abrir um banco e quero participar. Não funciona dessa forma, tá? Mas ela hoje é a rede mais segura. E falando em China, que é um dos principais players da gente, a China gosta do SWIFT, né? Então, você vai tentar meios alternativos de mandar dinheiro para a China, vai ficar um pouco difícil do fornecedor receber. Principalmente porque a China é fechada para meios alternativos. Embora não pareça, ela gosta do SWIFT. Né? Então, é esse o meio que o importador tem para comprovar que ele mandou o dinheiro lá para o fornecedor poder pegar aquele papelzinho, aquela folha 4, ir lá no porto e liberar a carga. Como assim? Parece bizarro, mas é assim que funciona. Na China, principalmente. Alguém vai lá com papel e prova que a mercadoria pode ser embarcada. Então, nossa, é nesse nível. Arcaico, né, exato. Parece que tô falando uma coisa dos anos 30. Arcaico. Parece assim, eu já morei uma época em Angola e a coisa era bem manual. Parecia isso, né? Isso. Que a gente sabia que estava atrasada. E a China está tão adiantada e ainda tem procedimentos. Porque ela se sente segura nesse formato de controle, de confirmação de pagamento internacional, né? E daqui a pouco isso vai ser muito relevante, porque com o avanço do IA também, você dizer que você é virtualmente. Exatamente. Quanto mais presença humana, mais importante será, né? Exatamente. Pra você provar que é exatamente. você. E especialmente lá no banco, a gente recém lançou uma ferramenta, você falou de IA, e eu lembrei aqui, onde a gente consegue iniciar o preenchimento dos dados do fornecedor lá fora e ele confirmar se aquela conta existe. Então, é muito comum, principalmente o importador novato, acabar sendo assediado também pela fraude. Né? Então, o fornecedor lá fora tá aplicando uma fraude no importador aqui. Então, como ele faz para ter certeza de que ele tá mandando dinheiro para a conta daquela pessoa mesmo que ele tá negociando? Então, a gente tem mecanismos hoje de fazer isso na XP. Se é a conta certa se é a conta que ele tá certa. mandando. Exatamente. E aí você tocou num ponto que é bem interessante também, que é o seguinte: o exportador pagou, de exportador não, vamos dizer que o importador pagou o exportador.
já em outro cenário. Mas o exportador não mandou a mercadoria dele, recebeu e não mandou a mercadoria dele. Como que o importador faz para reclamar? Ótima. Como que ele se resguarda? Ótima pergunta. Ele, tipo assim, já perdeu o dinheiro ou não? Tem alguma forma de reaver? Como que fica isso aí juridicamente falando também, né? Já que você pode falar também juridicamente falando. Vamos lá. Tô um pouco enferrujada juridicamente, mas vamos lá, né? Como andar de bicicleta, vamos lá. Isso é um ótimo ponto. No pagamento antecipado e na importação, o que tá acontecendo ali? O importador, ele tá falando assim para a instituição financeira, viu? Confia que esse papel de pão aqui, essa invoice que eu posso ter feito no meu computador, é real. Eu tô comprando da exportadora Luciana lá fora e ela vai me mandar essa mercadoria e ela precisa receber 100% antecipado. E eu tenho que mandar para ela, confia nisso. Eu confiei, porque quando eu admiti esse cliente na minha instituição financeira, eu já passei por um processo de compliance muito forte, eu já entendi a capacidade financeira daquele importador, dos sócios do importador, eu já entendi que ele está habilitado no radar, que ele tem uma certa recorrência, eu já fiz um KYC, que é o Know Your Customer, que eu já conheço o meu cliente, então eu admiti ele na minha instituição financeira, então eu confio, por tudo que eu já analisei de balanço, de tudo, que ele é um importador e que ele está pagando mesmo a Luciana. Tá idôneo, beleza. Só que esse importador caiu num golpe e o exportador não vai mandar o dinheiro. O que ele faz? Ele parte para outra? Na verdade, não vai mandar mercadoria. Perdão. O dinheiro, não vai mandar mercadoria. Exato. O que ele faz? Ele parte para outra? Não, ele precisa fazer um boletim de ocorrência, registrar uma delegacia, levar a fatura. Vai ser difícil, porque a maior parte das delegacias no Brasil, infelizmente, não faz a menor ideia do que é comércio exterior, que é Swift, que é invoice, mas insista, procure um advogado, faça isso. Vai pedir para o seu contador registrar no balanço que houve aquele prejuízo no pagamento daquele fornecedor e tudo bem. Quando você mandou a invoice para a instituição financeira, você não sabia que você ia cair nesse golpe. Calote. Lá tinha uma previsão de embarque. Sim. E previsão de chegada, principalmente. Uhum. E em cima daquela previsão de chegada, a instituição financeira vai começar a te cobrar os dados da declaração de importação, da INPE. Sim, chegada do navio aqui, tá, pessoal? Exatamente. Eu nem falo em avião, porque China pra cá a gente sabe que é navio, exatamente. A gente tá dando exemplo de China. E aí, vai chegar aquela data, a instituição vai falar assim, olha, sabe aquele pagamento antecipado que você fez de $1.000, $2.000? Agora me manda DI, que eu preciso vincular as coisas. Tipo, a remessa com um documento a real. Chegada da carga. Porque a invoice é um documento, é um papel, né? Sim. E aí você fala, putz, mas ele não embarcou. Não tem ODI, não tem ODI, não tem ODI. Não tem ODI, porque tá aqui o boletim de ocorrência, tá aqui o ajuste que eu fiz no meu balanço patrimonial, indicando que fui vítima de um golpe, que admiti isso como prejuízo, e tá tudo bem. E aqui eu quero fazer uma atenção muito importante. Quando você é importador, né, ele fala assim, mas a minha instituição não me pede nada. Tenha medo. Tenha medo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Uma instituição financeira que não pede confirmações sobre esse processo, como é o compliance dessa instituição? Ou seja, tá lá tudo solto, sendo que tinha que cumprir regras pro Banco Central e que ela não cumpre. E aí... Porque esse casamento tem que acontecer. Tem que acontecer. Senão fica sendo evasão de divisa, né? Que o seu pode não ser evasão, mas você tá misturado com um monte de gente que é. E eles podem entender assim, né? Como evasão. Exato. Mandou um dinheiro sem ter a contrapartida da mercadoria. Exatamente. E nesse momento, até para aqueles que têm ADI, tá? Então a gente está dando um exemplo do importador que sofreu uma fraude, mas até para aqueles que têm a declaração de importação, mas não quer mandar, né? Dá trabalho, tem que parar, tem que fazer isso, tal, pô, que preguiça. A preguiça do importador, a negativa reiterada do importador em fornecer documentos comprobatórios sobre a sua operação pode dar ensejo a uma comunicação ao COAF. Então a instituição financeira, tá bom, você tá bravo, tô vendo que você tá irritado, então o cliente fala, pô, outro lugar não me pede nada. Essa reação, essa negativa reiterada é estranha, porque se você
Você tá fazendo correto. tudo certo? Qual o problema de você mandar seu imposto de renda, seu balanço, sua DI? Né? Então, se você não manda, eu tô com medo, sua instituição, eu não quero que sobe pra mim, eu vou fazer uma comunicação ao COAF. E nessa comunicação ao COAF, o COAF pode, identificando lá indícios de qualquer ilícito, seja ele na esfera criminal ou tributária, pode sim comunicar Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal. E você pode até não acreditar, mas eu já vi, porque 20 anos não são 20 dias, eu já vi importador ser impedido de fechar câmbio. Para sempre. Aquele CNPJ não fecha mais câmbio. Por quê? Porque ele passa de instituição em instituição não entregando documentos. E existe uma interligação de troca de dados do ponto de vista do Bacen. Então ele percebe que toda hora, todo ano, quando chega na hora de fazer a renovação cadastral, o RECAD, na hora que chega de atualizar documento financeiro, aquele cara muda de instituição de novo. Não apresenta de novo, não apresenta de novo, não apresenta de novo. Que a gente nem passa pela cabeça. Aí pode tomar uma comunicação com a COAF. Então, se você não... E eu tenho certeza que quem assiste um podcast, quem tá buscando conhecimento, não é o fraudador, sim, não é o cara que pratica o ilícito, mas pode ser um preguiçoso. Não seja preguiçoso, não porque isso pode te custar seu CNPJ. Não seja. Não seja essa pessoa. Que coisa, hein? A gente nem imagina que pode chegar nesse nível de investigação. Chega. E a instituição financeira que não adotar todas as medidas para prevenir a lavagem de dinheiro, então a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e a produção de armas de destruição em massa, que é uma sopa de letrinha chamada PLFTP, a instituição que não adota isso ou que adota de maneira frágil pode ser punida pelo Banco Central, pode ser impedida de ter um banqueiro relevante no exterior para liquidar a moeda estrangeira, então não vai operar num banco de primeira linha no exterior nunca, e isso vai fragilizando a operação do importador. Então, quando a gente fala em câmbio, não é só sobre tarifa zero, sobre spread mais baixo, é sobre você acordar no dia seguinte e ainda continuar com uma instituição financeira podendo te atender. Então, não encher o saco do cliente porque ele tem preguiça de mandar os documentos e não adotar o que o Banco Central preconiza como regra para um mercado regulado, pode custar o CNPJ da instituição financeira e a continuidade da sua operação. Da importação como um todo. Não faz mais nada, então vai ter que ficar totalmente ilegal mesmo e para ilegalidade de uma vez. Aí para de assistir esse podcast agora, nesse momento. Não assista mais. Alvo dela. Exatamente. Você não é. Tem um número máximo de faturas para vocês pagarem, lançarem no sistema? Como que é isso? Por importação, existe algum tipo de trava? Zero problema. Desde os clientes que têm uma até os clientes que têm 100, 200, 500. Zero problema. Eu digo assim, por operação do INPE, né? Por operação de DI ou do INPE, que ainda está nessa transição. Assim, tem um vamos falar DI barra do INPE, porque não sei se você está assistindo esse podcast quando já é do INPE, já foi dizer, enfim. DI do INPE, importação. O que não pode fazer para o mercado financeiro é pagar a mais do que está registrado no documento da importação. Vou chamar de documento, tá? Eu não sei se vai ser do qual for, alguma declaração para Receita. Pronto, alguma declaração. Não pode, então, se está registrado 1.000, não pode ser 1.001, mas pode ser 999. Então, menos do que está na DI, o importador pode pagar. Mais do que está na declaração de importação, não pode pagar. Que seria evasão de divisa. Exatamente. Mais uma vez. Agora, se ele pagou menos, é como se ele, importador, estivesse dando calote no exportador e o Brasil não... Isso não é da minha conta, para ser sincera. É relação entre particulares. Exato. Né? Mas assim, às vezes pode ser uma negociação. O exportador pode ter concedido um desconto, porque a mercadoria, quando chegou aqui, o importador percebeu que ela estava numa qualidade inferior, então ele vai pagar menos, depois ele vai pedir para aquele despachante retificar aquela DI para menos, vai ajustar isso. Pode ser. Se fosse a carga granel, né? Pode ser granel. Que aí eu acho que vai vir 1.000, mas veio. Manifestado nunca é igual ao descarregado. Exatamente. Então, não necessariamente eu quis dar o calote, mas veja, se você deu também, para a instituição financeira, se você pagou menos, ok, pagou mais é que não vai poder. Existe, né, nessa seara do pagamento alguma operação que seja mais garantida que a outra? Do tipo,
a gente sabe que tem lá pagamento antecipado, à vista e a prazo. Para quem está recebendo, exemplo, fornecedor chinês, como podia ser de qualquer lugar do mundo, está recebendo dinheiro, o ideal para ele, a garantia dele é receber 100% antecipado, à vista, ou antecipado. E para quem está pagando, seria esperar a mercadoria chegar no Brasil e remeter o dinheiro depois, a prazo. Mas como é que fica? Isso é a realidade, porque assim, a gente pode até não falar se você acha melhor, mas o pessoal fala muito que a figura da carta de crédito é garantidora de não ter isso, mas a gente sabe também que a gente escuta no mercado que também não é bem assim. Eu vou te falar que eu nem gosto de carta de crédito. Porque nós também. Ah, que bom. Porque a chance dela dar errada é toda. É toda. Então, de tanta minúcia nas entrelinhas, de tanto detalhe. Tanto que se você olhar no mercado, você vai ter cursos enormes de carta de crédito, né? Tanto para a instituição financeira ler a carta de crédito, quanto para quem quer usar uma carta de crédito. Agora, quando a gente está falando de crédito de uma maneira geral, então, eu importador, para mim é melhor que eu pague depois que a mercadoria chegar aqui no Brasil e não totalmente antes, porque eu estou pagando antes, eu estou tirando dinheiro do meu caixa, a mercadoria ainda tem que chegar, e aí eu vou vender, e aí eu vou ficar descasada. E aí você pode buscar alguns instrumentos para financiar essa importação, se o seu problema é caixa. A carta de crédito eu vejo muito mais como uma garantia de que o fornecimento vai acontecer, e não necessariamente se eu estou com baixa ou alta de caixa, vamos dizer assim. Então, a gente teria que olhar para a operação desse importador de uma maneira um pouco mais macro para entender por que ele está buscando esse instrumento, porque, de novo, ele pode estar no efeito manada, buscando um produto que não é para resolver a dor dele. Não vai resolver a dor dele. É porque as operações logísticas são tão... que é exatamente o que acontece com a importação, né? Exporta de lá para importar aqui, tem tantas variáveis. Sim. Que é muito difícil a questão da carta de crédito, é muito engessada, né? Porque você tá pedindo que alguém lá fora confirme que alguém lá fora vai te fornecer. Mas às vezes o que te fez buscar a carta de crédito é a falta de caixa no Brasil, e não a certeza do fornecimento. A certeza do fornecimento, você de repente pode mitigar esse risco buscando uma inspeção de fábrica, buscando uma assessoria lá fora na origem, uma certificação de origem, alguma coisa nesse sentido, né? Então hoje a gente já tem 1 zilhão de opções para eu ter certeza de que aquele fornecedor é um fornecedor idôneo, que já vende para o Brasil, que aquela mercadoria é aquela. Então a gente tem que entender por que eu estou buscando a carta de crédito. Qual é o meu medo? Não, porque eu estou olhando por porque ela tem um custo. Que já fez, e a custa ela alto, não é barato. Não é barata. Você acredita que seja uma solução assim mais para as grandes empresas? Sem dúvida. PMEs, nem pensar. Não vejo PME comprando esse tipo de produto. E diferença de documentos solicitados pela corretora ou banco é basicamente a mesma coisa. Não é só que as instituições, e aí eu acho que é um diferencial, se eu estiver errado, você me corrige, tem umas que tratam melhor o importador e tem outras que se vira aí. Quando a gente fala assim, mas aí é um ponto interessante. Quando a gente fala assim, por que temos tantas diferenças entre documentações solicitadas por bancos e por corretoras? Porque quando o Collor abriu o mercado e ele flexibilizou as regras, né, do comércio internacional, não que eu seja dessa época, porque eu sou muito jovem. Eu também não. Foi o que, 82? É a mamãe que contava. Anos 80, foi isso. Sei lá, eu nem era nascida. Mas quando ele fez tudo isso, só podíamos fechar câmbio com corretoras. O banco não podia fechar câmbio. Você precisava do instrumento da corretora fazer essa intermediação. Depois de um pleito das corretoras, esse mercado flexibilizou e elas também começaram a atuar como se banco fossem. Então elas tinham um limite baixinho, esse limite ao longo dos anos foi subindo para importações, exportações, enfim, tickets individuais de até $500 mil por operação, tá? E aí o Banco Central, quando ele fez essa flexibilização, ele também flexibilizou para que cada instituição financeira adotasse as medidas que julgasse adequado de acordo com a abordagem baseada em risco de cada uma delas. Então, por isso que às vezes para o importador como que pode um lugar me pede isso, o outro pede aquilo? Porque a abordagem baseada em risco de cada player do mercado, ele define. Ele tem diretrizes básicas para seguir, como fez um PA, manda DI.
Quer limite para operar? Manda balanço. Quer fazer... Então, ele vai pedir contrapartidas, que é o playbook básico de qualquer instituição financeira. Porém, ele pode sim entender que ele vai pedir, sei lá, o boletim da quinta série. Né? O exame do pezinho, entendeu? Cada um vai pedir o que quiser. Aí fala, nossa, e outra coisa, a instituição financeira, todas elas, podem declinar e encerrar relacionamento com o cliente a qualquer momento, sem dar satisfação ao cliente. É uma prerrogativa. Você não atende... O meu compliance. O meu compliance. Eu tô sentindo que você tá me colocando em risco. Eu tô sentindo que eu te peço os documentos, conta encerrada. Tá? Mas como? Que absurdo. Então, tem que entender por quê. Pode ser um erro da instituição financeira? Um erro sistêmico? Pode. E aí você tem documentos, você vai lá e comprova. Mas... raríssimas vezes são erros sistêmicos. Muitas vezes, as instituições financeiras que têm centenas de birôs rodando, cruzando dados e informações públicas a respeito da veracidade daquelas informações que são prestadas pelos importadores, ela pode se dizer que ela não quer. Então, não é raro instituição financeira, por exemplo, que não opere com importação de pedras preciosas, não opera com cannabis, não opera determinados segmentos. É comum, porque ela entende que aquele segmento impõe mais risco para ela. Mancha, às vezes. Às vezes não mancha. A reputação. Ela não quer. Não quero estar envolvida não com esse quero, tipo de não coisa, sei fazer, não quero. Ela pode fazer isso, entendeu? Então, o importador, de novo, sai do efeito manada. Busca aquilo que faz sentido para o seu segmento. Busca uma instituição que conheça o seu segmento. Eu sou uma trading, a instituição conhece a operação de uma trading, sabe o que é uma operação por conta e ordem, sabe o que é uma operação por encomenda, sabe? Ótimo. Não sabe, vá para outro lugar. Eu sou um agente de carga, sabe a diferença de profit, de frete, de master, de house? Não sabe, vá para outro lugar, conheça, que você precisa de uma pessoa, o ser humano, sistemas, segurança, diferente de um player que está fazendo só o pagamento com DI, com mercadoria embarcada. É bem diferente. É bem diferente. Foi bom você falar em trade, mas antes, aproveitando aquele gancho anterior, eu vou te perguntar o seguinte. Você falou que a corretora de câmbio, o banco, podem optar por não continuar o serviço com aquele importador, porque entende que, enfim, não cabe. Mas se esse serviço está no meio do caminho numa importação, isso também é possível, do tipo, 30% foi pago ao fornecedor lá fora via uma corretora de câmbio banco, mas essa corretora de câmbio banco não querem mais trabalhar com esse importador. Esses 70% faltantes para pagar o fornecedor lá fora, pode tranquilamente ser feito por outra instituição, outro contrato de câmbio, não está amarrado ao primeiro. Até porque a gente está vivendo... Isso é bem tranquilo. Então, a falência dessas que você falou também, isso. Falência não, o cancelamento, a liquidação pelo Bacen, também é na mesma situação. É na mesma situação. Ou seja... não tem problema nenhum para o importador. Não. Troca de fornecedor no Brasil, troca de empresa. E troca de banco. Então, troca de banco e vai abrir um cadastro, abrir uma conta, fazer o que tiver que fazer para começar o processo de novo. Isso aí. E pagar esse saldo que ainda está lá para pagar, sem problema nenhum. Perfeito, sem problema nenhum. O que pode acontecer, lembra, cada instituição pode adotar as medidas que ela entende que são necessárias para garantir a segurança da operação daquela instituição. O que pode acontecer é a instituição falar assim, ô Lu, você tá pagando os outros 70, mas onde você pagou os 30? Aí você fala, puxa, eu paguei os 30 no banco A, mas eu não gostei do spread, agora eu quero pagar no banco B. Tá aqui o contrato de câmbio da primeira parte. Ela pode pedir. Não é comum, mas ela pode. É um direito que ela tem de pedir se ela entender que ela quer se sentir segura. Então, a gente está falando do universo de liquidação do banco ou liquidação da corretora de câmbio, o que vai te impedir para sempre de operar com aquela instituição, porque acabou. Ela foi liquidada, não tem volta. A liquidação não tem como apelar da liquidação. A liquidação é irreversível. Tá? Como é que se chama no direito? É trânsito em julgado? É isso. E olha, gente, quando o Banco Central ele liquida uma instituição financeira,
muitas coisas já estavam acontecendo antes entre o Banco Central e aquela instituição. O Banco Central, ele dá dezenas, centenas, anos de oportunidades para as instituições financeiras regularizarem eventuais pendências, seja na capacidade financeira daquela instituição, na composição do capital, seja porque a instituição não está fazendo alguma coisa certa, ele alerta, ele aplica um procedimento administrativo, ele aplica multa, ele faz 1 zilhão de coisas. Quando ele chega no ponto de liquidar, é porque a situação daquela instituição era irreversível, não dá mais. Então, pode ser que você tenha que fechar o câmbio em outro lugar por esse motivo, e pode ser que você queira fechar em 2 lugares por causa de spread, taxa de tarifa, briguei com o meu gerente. Sim. Não tem problema, entendeu? Não é uma coisa difícil. Não é um problema, desde que mantenha tudo guardadinho, lembrando que os documentos de câmbio para a instituição financeira são arquivados por 10 anos. Porque o pessoal está acostumado a contador mandar 5 anos. Entendeu? Né? E ninguém mais tem nada hoje em dia, né? 10 anos, né? Então, ela tem que fazer isso, e a qualquer momento ela pode olhar uma operação lá de 23, de 22, e ela pode fazer isso também. Então, deixa tudo guardadinho, tudo organizado. A qualquer momento alguém pediu, não tenha preguiça, pega o arquivo, manda para a instituição que te mandou. Aí você não vai ser comunicado no COAF, vai ficar com uma operação super tranquila, super calçada, super segura. Roberta, tem algum cambalacho, por assim dizer, que seja reincidente, que você vê com muita frequência que os importadores estão sempre tentando fazer com relação ao câmbio? Tem alguns cambalachos e tem algumas coisas que os importadores erram porque são mal assessorados. Então vamos começar pelo cambalacho mais clássico, que o quê? A fazer a importação pagando metade na DI, metade por fora, né? Alguém, um gênio vendeu para essa ideia. Só gênio. Ele sabe disso, né? Só ele teve essa ideia. Ou quem tá assistindo agora, gente. Falou assim, olha, faz o seguinte, né? Como tem muito imposto na importação, faz meia nota aqui, e aqui por fora você manda o restante. Tipo, de que forma eles costumam mandar? Costumam mandar via moedas digitais, né? Moedas digitais. Veja, e aqui é super importante. Operar com moedas digitais não é ilícito, não é um crime, tem regulação, pode fazer. Mas a pergunta que a gente faz para o importador é: por que você está optando por uma moeda virtual? Eu quero instantaneidade de liquidação. Eu quero apertar um botão aqui, minutos depois eu quero que o dinheiro esteja lá. Se você for organizado, fechar no D0, vai ser instantâneo também, vai chegar no mesmo dia. E você vai pagar mais barato. Porque tudo a gente está falando de custo, né? Se tem uma coisa que instituição financeira nenhuma perde, é dinheiro. A gente perde dinheiro, né? Na pessoa física, sim. O importador perde, sim. O banco nunca perde. Nunca, porque o dinheiro, o negócio ele é o dono da bola, entendeu? Business. Então, se eu estou buscando uma moeda digital para instantaneidade, é porque o fuso está me impedindo de fazer D0, ok. Né? Agora, eu estou buscando fazer isso por quê? Para pagar metade daquela nota que um dia eu vou cair numa parametrização, num canal cinza, e posso tomar uma inabilitação para operar no comércio exterior, vou ter que abrir um CNPJ no nome do meu cunhado, na minha sogra, do meu irmão, que entendeu? Começam esses outros cambalachos. Outros cambalachos, entendeu? Então tem que tomar cuidado. É o mais usual. É tentar diminuir o valor da fatura comercial, exatamente. Baixar o valor para pagar menos tributo no exatamente. Brasil e pagar por fora, porque o fornecedor continua querendo o dinheiro da mercadoria na integralidade. E fora... Isso que você mais vê. E fora eu tentar adulterar a base de cálculo dos impostos que incidem sobre a importação, tentando pagar frete por fora, que é muito comum também, porque o frete compõe a base de cálculo da importação. Entendeu? Então, isso às vezes é um cambalachinho que a gente vê que nem o importador sabe o problema que ele está causando para si mesmo. Agora, tem um outro tipo de problema que tem acontecido de forma muito recorrente com os importadores por falta de assessoria contábil, que é o desenquadramento. Então, você já está faturando bem, já deveria estar enquadrado num outro regime tributário, o seu contador não te avisou, você não quer fazer isso porque você não quer pagar mais imposto, e você vai começar a ficar estrangulado no mercado financeiro por causa disso. Por quê? Porque a capacidade financeira de uma empresa é avaliada com base no balanço e
com base no enquadramento fiscal daquela empresa. Então, como pode uma empresa que é uma MEI tá faturando o que fatura uma limitada? Ela já deveria estar reenquadrada. Sim. Meu contador diz que não tem problema. Claro que tem problema, porque se não tivesse problema, não tinha vários regimes. Tinha só um. E depois ela vai querer comprar uma mercadoria não com vai valor conseguir. maior, não vai conseguir, porque Não o vai radar conseguir. dela não permite. Não vai conseguir. Então, Não dá para ser limitado. Então, mas mais, o meu radar tem um valor, mas o meu radar é ilimitado e eu estou desenquadrado. Mesmo assim, a capacidade financeira vai ser observada com base no enquadramento fiscal. Então, importador tem que procurar contador que entenda do negócio do contador. Da Comex. Do comércio exterior. Porque, vamos lá, se eu sou um importador e eu quero pagar R$200 para um contador, eu finjo que contrato um contador e ele finge que trabalha para mim. Eu sou um importador, eu preciso de alguém que entenda de nota fiscal de entrada, de nota fiscal de saída, de substituição tributária, da reforma tributária, de enquadramento, de compliance, dos documentos da importação. Que é uma fatura. Se você, eu não posso contratar um contador que trabalha para um segmento, sei lá, trabalha para médicos. Mercado nacional. Só mercado especializado em atender médicos. Mas o regime de apuração do imposto de renda do médico, da empresa do médico, é completamente diferente do que vive o importador. O importador pode precisar de um ex-tarifário. Muitas vezes é o contador que sinaliza isso. Já vi muitas vezes contador bom sinalizando a oportunidade de ex-tarifário. Eles fazem, os contadores da área, normalmente eles sabem perfeitamente o que é uma trading, fazem trabalhos para tradings, eles sabem muito de benefício fiscal do CMS também. Exato. Tem muitos dando consultoria disso, porque são vários benefícios em lugares diferentes do Brasil. Como é que faz para não glosar o benefício? Também fazem essa conta de qual benefício usar, porque são muitas opções, né? O que vale mais a pena. Então, todo mundo fala que Santa Catarina é um estado que tem benefício fiscal. Vale muito a pena, muito bem. Não tem que passar por lá. Muito bem, mas como é que faz? O que tem que fazer? Que empresa que tem que abrir lá? Então, muitos importadores estão enfrentando hoje problemas de limite, de capacidade financeira, de acesso ao crédito, de não conseguir fazer um financiamento de uma importação, antecipar uma exportação, não consegue melhorar a margem dele. Por quê? Porque é importador, tá no lugar errado. Efeito manada. E acha que está economizando naqueles R$100 de diferença, R$200 por mês. Quando, na verdade, não está tendo o contador de importador é um contador especializado. O advogado do importador é um advogado especializado. O banco que opera com câmbio é um lugar especializado para entender de comércio exterior. Sim. Se você está fechando o câmbio com uma pessoa que não entende comércio exterior e você atua no mercado de comércio exterior, você também tem que trocar de player financeiro. Se você conversa com uma pessoa que te atende no câmbio, ela não sabe de nada disso que a gente tá falando aqui, tem alguma coisa errada. E ele deve ser bom em alguma coisa. Mas não. O contador eu sou filha de contador, sou filha de advogado, então te digo que não dá pra saber sobre tudo. Não é porque eu sou advogada que eu consigo saber sobre todas as áreas, e não é porque eu sou contador que eu consigo entender de todos os segmentos. E o contador tem que buscar a coisa que dá a especialização, porque você não vai. Como é que você escolhe o despachante? Passando pela rua? Não, né? Não, é indicação. Normalmente, ou tem algum já corroborado por outros clientes que já trabalharam com ele, você consegue ver. Exato. Vai para uma rede social e ver que tem depoimento de cliente. Até porque você tem um despachante que é especializado em Anvisa, o outro que é especializado em metro. Óleo e gás, por exemplo, que foi um escândalo que acabou de estourar. É só de óleo e gás, não tem nada a ver com container. O pessoal escuta na mídia e acha que a carga, nada a ver, é um segmento totalmente específico de óleo e gás só. É isso. O problema aconteceu ali. É isso. Então, não é cambalacho, vamos dizer assim, mas é uma dor que a gente tem visto que o importador tem sofrido por não buscar uma assessoria que seja focada naquilo que é o ramo dele, entendeu? Naquilo que é o que ele faz como core business. Entendi. Ótimo, porque a gente faz exatamente isso aqui. A gente traz os players para mostrar para o importador o que existe no mercado e a empresa poder se apresentar também. Não só o know-how, né? Porque toda vez que está falando com a gente aqui, tá mostrando o quanto sabe, mas no final ter a oportunidade democrática, digamos assim, do importador buscar o que é melhor para ele. E buscar
buscar a assessoria que seja mais adequada, né? Que ele tenha mais empatia, Exato. tenha mais a ver com o negócio dele. E se tivesse uma lei, assim, uma normativa, eu sei que deve ter várias, mas uma central para que o importador que quer se aprofundar mais nessas questões de câmbio e regras do Bacen, que ele pudesse ler. Qual seria? Ele vai olhar para o site do Banco Central, ele vai olhar para a resolução 277, para as 3958, ele vai olhar para as cartas circulares, a própria carta circular 4001, ela vai traçar ali por que a instituição financeira toma cuidado quando a sede da empresa fica em zona transfronteiriça. O que é instituição? Por quê? Você está em Foz do Iguaçu, você está em Uruguaiana. Ou seja, por que para você é muito difícil? Tá lá explicado por quê. Não é uma chatice alguém está te perseguindo. Tem uma regra para isso. Uhum. Então, vá em lugares oficiais, vá no site do Banco Central, lá você tem tudo. Você tem ranking, você tem posicionamento das empresas, dos bancos, relevância, se ele está listado aqui, se ele não está listado aqui, a liquidez daquela instituição financeira para o seu produto. Vai atrás do que está registrado no Banco Central, entendeu? Não Legal. Vai atrás de sites. De outros sites. Exato, essa é a fonte. Nem de achismos no YouTube. Não vamos achar nada, vamos ver o que tá na regra. Vamos lá o que tá na regra, exato. Tá na lei que tá valendo. Exato. Não é bagunça. Parece, mas não é. Mas isso. não é. E, Roberta, com relação a trading company, às vezes o importador quer optar por uma trading company para intermediar a logística dele. Muito bem. As tradings são também clientes de vocês. Sim. Como que vocês avaliam? Porque existe muito a relação que a gente vê, inclusive nos filmes, né? É muito normal enxergar, infelizmente, né? Porque a gente sabe que não necessariamente é assim, tem muita gente séria no mercado. Mas como que é para enxergar, para ter um pouco mais de cuidado com relação a uma trading ser uma empresa séria ou estar metida com coisa errada? Vocês conseguem ajudar de alguma forma? Quando passa por vocês, como é que é isso? Como que vocês fazem essa análise? O que tá de errado no cadastro da trading, por exemplo, que vocês possam perceber que não é uma empresa correta? De novo, né? A avó de todo mundo falava, né? Não fale com estranhos. Trading busca uma pessoa, uma instituição financeira, um lugar que entenda do negócio da trading. Então, se você está respondendo perguntas que não são essas que a gente vai falar agora, provavelmente você está numa instituição que não entende do negócio da trading, que, guardadas as devidas proporções, é semelhante ao negócio do agente de carga. Por quê? Porque a trading opera dinheiro de terceiro. Então, vamos lá. Quando a gente está olhando uma operação de uma trading, a gente tem dois segmentos distintos. A gente tem o segmento da conta e ordem e da encomenda. Na conta e ordem, a gente vai olhar para o balanço da trading, obviamente. Aquele balanço da trading vai ter uma conta listada ali, uma conta resultado e uma conta transitória. O agente de carga também precisa ter uma conta resultado e uma conta transitória. Por quê? Porque a trading vai pegar o dinheiro do importador e, em nome do importador, vai fazer uma série de pagamentos lá no exterior, que não somente em relação à carga propriamente dita, mas pode fazer a contratação do transporte e outras coisas. Ou seja, a transitória não é dele e a resultado é a conta dele. A transitória, o dinheiro está passando pela conta dele. Para fazer algo. Então, se alguém te pergunta assim, mas como assim que você teve uma movimentação de 10 milhões de reais e o seu resultado foi de 1 milhão? Claramente não sabe o que faz uma trading. Saia, não fale com estranhos, vai procurar alguém que entende do seu negócio. Por quê? Porque a capacidade financeira, eu no câmbio, eu não posso dar uma capacidade financeira com base só no resultado. Porque como ele manda dinheiro em nome dos outros, assim como um agente de carga coleta dinheiro do importador aqui nas operações Collect, FOB, FCA, Xworks, ele coleta o dinheiro e em nome do importador remete ao exterior. Se eu der uma capacidade financeira só com base no resultado, ele não consegue fechar o câmbio do importador ou do adquirente, no caso da trading, né? No caso da conta e ordem. Então, a gente tem como olhar, quando a gente começa a apertar a trading para entender como é que tá o balanço, e aí você vê que o balanço
né, está todo bagunçado. De novo, cadê o contador que entende de trading para arrumar esse balanço? Cadê o contador que entende de agenciamento de carga para arrumar esse balanço? Porque isso vai refletir para mim. Eu não consigo fazer milagre na atribuição do limite se o documento financeiro dele... errado. Entendeu? Então tem que buscar essa análise, falar o que está errado comigo? Eu estou desenquadrado? Está. Vai buscar o reenquadramento. A gente faz isso lá. O que está errado? O balanço não está legal. Tá bom, vou arrumar. Vai buscar isso no contador, vai arrumar isso. Já na encomenda, então eu vou buscar uma Lamborghini para alguém, né? Eu sou uma trading, vou comprar. No balanço da trade, eu vou ter uma nota de entrada e uma de saída. Eu vou ter uma compra e venda na encomenda. E aí, a trading ganha que dinheiro? Ela ganha, o lucro dela é a diferença. É da nota, aquele que ela coloca na nota mais 5%, mais 10%. Que é o serviço dele ter ido lá, colocado o carro, ter feito toda a logística, enfim. No final do dia, trading são prestadoras de serviço. Se você entrar no site da Receita Federal, você vai ver que a atribuição da trading é para isso. Sim. E o próprio site da Receita Federal fala os motivos pelos quais o importador busca uma trading. É a dificuldade do idioma, é uma terceirização da área de comércio exterior, nunca para pagar menos imposto, para esconder o meu radar. Às vezes, benefício fiscal que ela tem, para o ICMS, exato. Que aí ele já entra naquele benefício também, vindo pela trading. Agora, com a reforma tributária, é provável que o benefício fiscal não seja mais o único atrativo desse segmento de trading company, né? As trading companies, existe uma tendência da gente não ter mais diferenças de alíquota no país, não ter mais guerra fiscal entre os países. Na questão do ICM, né? Na questão do ICM. E aí pode ser que as tradings tenham que se reinventar na prestação de serviço, buscando algum outro tipo de atrativo para os clientes, porque só fazer captação do importador com base no benefício fiscal, no ICMS, provavelmente deve ficar desidratado esse discurso da trading ao longo desse ano. A gente tem visto alguns já se movimentando, que eles estão, por exemplo, buscando fornecedores e produtos em países diferenciados para o importador não ter mais que buscar. Isso. Então o importador já escolhe o que ele quer e a trading vai buscar onde for, em qualquer lugar no mundo. Então, assim, a gente já vê esse movimento de sobrevivência, né? Porque, na verdade, é isso, né? Tem que andar de acordo com o mercado. E de adaptação, né? Esse é o nosso... Assim como o mercado de comércio exterior, e acho que é por isso que eu acabei tendo uma carreira muito próxima do comércio exterior, o mercado de câmbio também foi assim. A evolução do mercado financeiro veio no sentido de a gente parar de vender taxa, parar de vender tarifa e vender isso que a gente está discutindo aqui, né? Know-how específico no segmento. Não dá para ser muito bom ou bom em absolutamente todas as frentes do mercado. Você vai ter que buscar uma linha e vai ter que se especializar. Mas a visão holística sobre o que acontece na vida do empresário, esse prestador de serviço, se quiser se destacar naquele segmento, vai precisar. Então, as tradings, sabendo que não é mais o benefício fiscal, ela está olhando para a dor do importador, está tendo uma visão holística, deixa eu buscar a mercadoria lá fora, deixa eu entender o que eu agrego de qualidade de serviço aqui para esse cliente. Legal. A última pergunta que eu queria fazer para você, relacionada ao nosso bate-papo, é o seguinte: existe algum prazo para que seja feita essa análise do Bacen com relação a documento fiscal? Na verdade, a primeira dúvida é: o Bacen vai em vocês, não vai no importador. Quem pode ir no importador é a Secretaria de Estado e Fazenda, a Receita Federal, mas o Bacen vai em vocês com relação a essas conformidades. Mas esse prazo também é de 10 anos? É o mesmo prazo que tem que guardar a documentação? Ótima pergunta. Sim, o Bacen, ele olha para quem ele regula, então ele regula o mercado financeiro, então ele vai cobrar da instituição financeira essa conformidade toda que a gente conversou aqui ao longo do teu podcast, mas ele pode também pedir coisas ao cliente final, né, ao importador, ao exportador, se ele entender que tem mais alguma coisa além daquilo que ele está observando do ponto de vista da conformidade. Então, são duas coisas. Uma coisa é, ele olha para a instituição financeira e entende que ela não está conforme e vai cobrar dela que cobre do importador. Ele entende que, sim, está conforme, mas são operações de longo prazo, que eu tenho que registrar no Banco Central, operações que têm acima de $1 milhão. Isso aí é uma relação entre o Banco Central e a empresa.
por meio de uma instituição financeira. Então, todo o aporte de capital, toda a remessa de dividendos, toda operação que é acima de 1 milhão, a gente tem alguns registros para fazer no Banco Central, né? Que antigamente eram chamados de ROF, Registro de Operação Financeira, o RDE, o IED, né? Eles têm outras siglas agora, SD, enfim, mas é mais ou menos nessa linha, e o Banco Central até aumentou, porque antes era um valor menor, agora ele é maior, então são só as empresas muito, muito grandes que têm essa relação, mas ele pode fazer isso. Com a gente, 10 anos, tá? Com o cliente, às vezes mais, porque ele pode, uma empresa multinacional, no processo intercompany, ter feito coletado dinheiro lá no exterior, feito um mútuo, né? E o mútuo é um mútuo de 20 anos, então vai ficar 20 anos, é o prazo do mútuo, tá? Prazo do contrato. Então, só pra gente deixar claro que assim, o Banco Central, ele é o regulador né, das instituições financeiras, né? Mas ele também pode fazer perguntas ao cliente final, sim, e impedir o cliente final de operar o mercado de câmbio. Entendi. Assim como ele pode liquidar uma instituição financeira. Tá ótimo, Roberto. E tem algum conselho, além desse inicial que você já deixou do importador nunca chegar correndo para o câmbio, né? Chegar com prazo, com uma consultoria tranquila, explicando a operação, vendo quem é a melhor opção para ele. Tem algum outro conselho que você queira deixar para o importador? Conselho é uma palavra bastante presunçosa, mas eu vou te falar de tudo que eu vejo que eles dando cabeçada. Dica fica mais light. As cabeçadas ela deixa a dica. Como evitar cabeçadas? Vamos colocar assim, né, pro importador. Então, vir com tempo eu acho que é uma coisa importante. Busque especialistas. Você vai abrir uma empresa de importação, busque um contador especializado nisso. Não seja muquirana. Não seja muquirana. Nem para dar o like, nem para contratar uma pessoa. Por quê? Porque vai ser um investimento que você está fazendo na perenidade do seu negócio. Está montando uma empresa para pagar um incêndio ou você está montando uma empresa para de verdade, para perpetuar? É a perenidade do seu negócio. Sim. Então você vai buscar um contador que entende do seu segmento. Você vai buscar um advogado que entende do segmento. Você vai buscar uma instituição financeira que entende de comércio exterior. Você vai buscar uma instituição financeira que sabe por que tá te pedindo uma DI, por que tá te pedindo um balanço, por que tá falando que está desenquadrado. É uma linguagem muito técnica. E vai traduzir isso da forma... E que tem que traduzir isso para o importador da maneira mais simples possível. E isso não tem a ver com tamanho. Às vezes você precisa entrar numa reunião com empresas multinacionais onde você tem que ser super hiper didático, porque imagina explicar para um chinês tudo isso que a gente está conversando aqui agora, né? Para um americano, para um italiano, para um alemão, é diferente. Então você tem que andar com gente que é da sua tribo, né? Então, sua tribo é de comércio exterior, busque prestadores de serviço que pertençam a essa tribo. E garanto que vai dar bem menos cabeçada. E fora o investimento, e a economia, exato, né? Exato. Ficar no 0 a 0 já não é fácil, tem que buscar. Tem que buscar mas ter pra lucro. Ter ganho, nem se fala. Sem dúvida, sem nem dúvida. Se fala, saber contar a mesma história, falar a mesma língua. Isso aí. Roberta, passa pra gente os seus contatos de Instagram, site, o que você quiser, pro caso do importador querer contratar o serviço de vocês, da BITX. Boa. No Instagram é só procurar lá, @RobertaFolgueiral, né, que vai aparecer em algum lugar aqui, né? 2 L's sem I. Folgueiral, vai aparecer em algum lugar aqui no vídeo depois. No LinkedIn também, eu sou bastante presente, então Roberta Folgueiral, pode me procurar lá. E, obviamente, acessar as páginas e os canais oficiais da BITXP, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Não tem homônimo, então se me procurar, vai me achar, pode mandar mensagem, não é fake, sou eu mesma que respondo. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, pela Lu. sua presença. Pena que é só esse tempo, que dá vontade de tomar café, comer biscoitinho e ficar aqui no papo direto. Mas pode chamar de novo que eu venho, viu? Só arroz de festa eu venho. Se chamar, eu venho. Você não está aqui no Rio, né? Não, você fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Mas sempre que eu souber que você tá por aqui... mas se precisar vir pro Rio com frequência pra gente bater papo, não tem problema, eu venho. Então, vou fazer esse esforço de vir pro Rio de Janeiro. Venho com o maior prazer, Lu. Super obrigada. Obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada. Beijo.